Prezados telespectadores, é com satisfação que estamos mais uma vez com o nosso programa. E hoje a satisfação é bastante grande porque vamos ter a oportunidade de conversar sobre turismo no Vale do Taquari, já que encontra-se aqui conosco o Juliano Eisler, secretário de Turismo da cidade de Lajeado e conhecedor de todos os passos que estão sendo dados em todo o Vale do Taquari. Juliano, vamos começar, como sempre nós começamos, sem cumprimentar os telespectadores, porque a transmissão, às vezes, a retransmissão, e estamos dando boa noite quando é de manhã. Sem problemas. Em todo caso, eu gostaria de saber qual foi a razão de tu aceitares o cargo que tu tens hoje de secretário de Turismo aqui na cidade de Lajeado. Seu Oswaldo, eu sou também servidor concursado da Prefeitura de Lajeado e trabalhei e trabalho na equipe de compras da Prefeitura já há um bom tempo. Mas a origem que eu tenho de vínculo cultural já é bastante grande. O senhor se lembra quando em 92, pelos idos de 92, o então secretário Valdemar Richter fomentou a criação de vários grupos de danças folclóricas alemãs no Vale do Taquari. Na época, Santa Clara, de onde eu sou natural, era recém-emancipada de Lajeado, e lá criamos o grupo Freiherr Kreis. Estive nesse grupo por 10 anos. Então, assim, eu já tinha um vínculo muito grande com a Casa de Cultura desde aquela época. Tempos depois, eu tive a oportunidade de estudar violino na Casa de Cultura com o professor Rui. E eu sempre gostei daquele espaço, me sentia bem naquele espaço. Vinha de Santa Clara aqui para Lajeado com uma alegria muito grande para poder estudar, fazer violino. Num Natal tive a oportunidade de tocar com a Alclage, mas confesso que sou melhor ouvinte do que músico. Mas tenho uma paixão muito grande pela música, pela cultura, pela nossa cultura aqui do Vale do Taquari. E por falar no prefeito lá de Forquetinha, eu tenho uma admiração muito grande por ele nessa luta que ele faz no trabalho turístico, né? Porque o dia que essa região despertar realmente, ninguém vai vir para o Vale do Taquari se ele der continuidade à obra que ele está fazendo lá sem fazer uma visita à Forquetinha, pelas construções germânicas, europeias, que ele faz com tanto prazer, né, e com tanta luta, porque não é fácil mexer com isso. Como é que o senhor vê o turismo na região? Como é que o senhor vê o futuro do turismo na região? Vamos deixar Lajeado talvez um pouco mais para a segunda parte do nosso programa. Com certeza. O turismo na região está sendo desenvolvido muito. Acho muito interessante a ideia de trazer o trem para fazer a rota de Colinas, né, para desenvolver essa parte, partindo ali de Estrela, fazer uma rota também. Nós temos já pontos turísticos muito interessantes aqui no Vale do Taquari, só que toda vez que tu fomenta o turismo, a iniciativa pública fomenta, ela normalmente necessita da participação privada. Nós vemos isso nas grandes cidades. Normalmente há uma iniciativa, um monumento, um marco, alguma coisa turística, e no entorno a iniciativa privada se faz presente. Então é um trabalho muito conjunto. Está sendo desenvolvido de forma muito forte aqui no Vale do Taquari. Nós vemos iniciativas em vários municípios, vindo da iniciativa pública e comprada a ideia pela iniciativa privada. Nós temos, claro, aqui em Lajeado, vamos falar daqui a pouco, mas na nossa cidade vizinha, Estrela, possui um roteiro também muito interessante. As delícias da colônia que eles fazem pelo interior, vão até o Cactar imigrante, retornam. Muito interessante, aliando a iniciativa pública com o desenvolvimento da iniciativa privada. Então ver duas coisas. O trem, ele expandiria a linha, o trajeto dele, ou ficaria só até onde ele está vindo hoje? Ele, se eu não me engano, os vagões até já estão à disposição para a reforma, mas ele faria a mesma linha que possui hoje. Até a Estrela, exatamente. Daqui, então, o pessoal usaria outros meios de locomoção para poder visitar todas essas outras partes. Nesse trajeto que falaste agora há pouco, o que se pode ver, o que se pode aproveitar
desse da alimentação, como é que foi que me dissesse agora mesmo? É o roteiro das delícias. Das delícias. O que tem nesse roteiro das delícias que o próprio pessoal do Vale do Taquari pode aproveitar? Olha, é uma dica muito interessante. E quem vem pela nossa rodovia, pouco antes da ponte do Taquari, no acesso ali a São José, a Costão, em Estrela, já tem logo a cachaçaria do Berwanger, né, que é um local bastante bonito, uma variedade de cachaças e bebidas artesanais, licores produzidos pela família Berwanger. Fica no trecho entre a ponte, a ponte do Taquari ali. Isso, aquela entradinha pouco... Que tem tem uma seta até tem uma seta turística lá, uma placa turística identificando. Vai sair na outra ponte lá, quem vai para Colinas. Exatamente, passa depois por lá. Aquele atalho que tem aí. Isso, é bem interessante. E não só o produto produzido pela família Berwanger é muito interessante, como também o local. Eles fizeram uma propriedade muito bonita, muito enfeitada, é muito interessante, local muito bonito de ser visitado. Seguindo adiante, nós temos depois, já em Costão, a Cirlei Chocolates, que também faz chocolates artesanais. A loja também é extremamente receptiva, principalmente nos períodos mais festivos, Páscoa, Natal. Você realmente come com os olhos. É extremamente interessante. É um local muito bonito. Então, e o roteiro segue. Depois nós temos mais adiante, Imigrante já, o Cactário, que é imenso. Passam por Colinas. Passam por Colinas, também temos atrações lá em Colinas. Colinas, o que tem? São as flores, os jardins? Exatamente, a Cidade Jardim. É um local extremamente bonito em Colinas. Passa-se pelos locais ajardinados. É uma cidade muito bonita também. Chegando no Imigrante depois. E vocês têm, isso é tudo marcado? É marcado, neste caso, pela Prefeitura de Estrela. Vinculadas... Aí tem placas? Sim, indicativas turísticas. Não há problema, o cara que vai não tem problema de erro? Não tem problema de erro. É muito bom, muito gostoso de fazer um passeio desses. Muito interessante mesmo. Sai de Colinas e vai direto ao Imigrante na parte do percurso não tem mais nada. Não. Daí chega em Imigrante, lá tem o Cactário, tem as atrações por lá. O Cactário é grande, é um dos maiores cactários da América Latina, com uma diversidade imensa de plantas. E é um passeio muito interessante para o final de semana. Muito interessante. E final de semana está tudo à disposição para atender Normalmente, o pessoal dá uma ligada antes para a Secretaria, lá para a Prefeitura de Estrela, agenda com o pessoal, mas cachaçaria, Cirlei Chocolates, eles procuram já manter horários adequados ao turista. Mas é interessante dar uma ligada para os horários, até para fechar talvez com um tour. O negócio seria o turismo em grupo. Se um casal quer sair para passear, dificilmente ele vai encontrar essas coisas abertas no fim de semana. Deve de encontrar, porque como há sempre visitação, deve de encontrar sim aberto. Deve de encontrar sim. E a volta é pelo mesmo trajeto? É pelo mesmo trajeto. É bem interessante. Esse é um dos caminhos turísticos que tem o Vale. Esse é um dos caminhos turísticos. Qual seria o outro caminho turístico do Vale com as suas vantagens? Já em Encantado, nós temos as rotas dos moinhos, que Encantado está trabalhando muito fortemente em cima dos moinhos. Já temos lá a Casa do Pão, Encantado, museu, e agora estão trabalhando fortemente no resgate dos moinhos e na restauração deles. Então, Encantado possui-se... Encantado, a região de Encantado possui um trabalho muito interessante nesse sentido. No sentido dos moinhos, enfim, de fazer uma rota específica com isso. E já existe como nós só temos essa rota aqui, ou de lá da Encantado já existe uma rota também sinalizada? Já existe uma rota também. Qual seria esse percurso? Aí eu te confesso que eu não conheço toda a rota, mas já há uma rota instituída e o próprio poder público de Encantado possui uma informação muito completa turística sobre isso. É bem interessante também a rota que eles estão criando vinculados aos moinhos. Em Arvorezinha, se eu não me engano, também eles têm associado a erva mate, também um roteiro específico para isso, mas é bem interessante. Normalmente a sugestão que se dá para o turista aqui do Vale que tem interesse em conhecer esses locais, de entrar em contato com o poder público, dar uma ligada para a secretaria. Normalmente eles, se não está aberto, procuram deixar a estrutura toda pronta para receber o turista. Nós aqui no Vale não temos em todos os locais ainda a cultura de manter sempre aberto, sempre à disposição,
porque nós não temos ainda toda esta demanda, mas vem sendo fortemente fomentado pela iniciativa pública nesse sentido. Por isso é bem interessante entrar em contato com prefeituras, entrar em contato com as secretarias de turismo. Sim, mas isso seria grupos de turistas. Mas o próprio turista também. Não seria, talvez, bom, não é? Saber que domingos, pelo menos, aos domingos, quem quer fazer essa rota está à disposição. Sim. A maior parte dessas rotas acabam estando à disposição justamente porque há um público estimado. O que nem sempre é durante a semana, sempre aquela regularidade. No começo, porque lá em Gramado e Canela, eu já falei mais de uma vez, o turismo começou com um cassino da família Diederich em Canela. E como abriram essa rodoviária que era de chão batido, que ia de Porto Alegre até o Rio de Janeiro, que do Getúlio ele abriu essa estrada, e o pessoal de Porto Alegre vinha para a zona da Serra para jogar, lá em Canela. E quando a esposa do Dutra fechou os cassinos, o Dr. Nelson de Gramado, com a visão da Europa e coisa, ele fomentou o turismo lá em Gramado. Foi o primeiro de turismo mesmo foi ali. E olha o que é Gramado e Canela hoje. Com certeza. Só que Canela, Gramado e Nova Petrópolis abusam nos preços, porque os preços lá são proibitivos. E não seria interessante, por exemplo, fomentar no fim de semana alguns restaurantes nesse roteiro mesmo que tem, que a pessoa sai e diz, olha, nós vamos almoçar em Colinas, vamos lá, vamos um pouco mais adiante, ou por aqui. Por aqui lá já está muito bem de restaurante estrela também, mas nessas cidades e nas outras a gente não sabe como é que tem isso aí, não é? E a pessoa normalmente não se arrisca também a sair, talvez por falta de uma maior divulgação disso. Sim. Que eles tenham conhecimento. Não sei qual é a tua opinião nesse sentido. Talvez a questão seja, seu Osvaldo, a divulgação. Pelo conhecimento que eu tenho, até por conversar com a nossa associação do turismo aqui do Vale do Taquari, a maioria desses locais possui um funcionamento regular. E restaurantes? Também, vários locais. Claro que não em todos, mas talvez interessante, agora talvez seja interessante fazer um trabalho maior de divulgação, porque nós já temos atrativos turísticos muito interessantes. Inclusive essa questão do turista sair da sua casa, identificando no trajeto a sinalização, por onde vai, por onde não vai, qual é o local indicativo ou não. E essa sinalização já existe, facilitando quem vem, por exemplo, a pessoa vem de Porto Alegre, quer dar um passeio aí pela zona turística. Sim. Ele teria condições de se conduzir ou não? Já há sinalização. Ela poderia ser talvez incrementada, mas nós já temos uma sinalização turística aqui nas nossas rodovias. Talvez pudéssemos fomentar isso um pouco mais. Quando nós fizemos um passeio para Bento, que nós fomos passar também pela rota turística que eles têm lá, sim, de tempos em tempos tu encontra um grande mapa e tu consegue te situar o ponto onde tu está, quais as atrações no mapa para onde tu pode ainda seguir, dos locais que tu vai visitar. Conheço aquele lá. E depois tu pode... É uma forma... Claro, nós temos hoje a placa... início da... Mas essa placa, por exemplo, que me falasse que tem aqui saindo da faixa para entrar ali... Sim. Eu não vi... até hoje, posso ser distraído, cuido mais do trânsito do que daquilo, mas eu não li essa placa ainda. Sim. Mas tem uma placa marrom. Normalmente a placa turística deve ser marrom. E tem ali no início do roteiro das delícias, tem. O que é interessante que seria interessante fazer, talvez seria fomentar justamente essa sinalização e publicidade maior até. Porque a pessoa tendo ali, quando início da rota turística tal, né, e entra por ali... Facilita bastante. Eu já teria feito esse trajeto, porque às vezes tu chega... Domingo tu não tem que fazer, enfim. Sai para procurar um lugar diferente para almoçar, né? Acho que já seria um atrativo, bem, algo diferenciado. Algo diferenciado. É algo de ser trabalhado em grupo até. Ser pensado. Exatamente. Né? Muito bem, nós já chegamos ao final da nossa primeira parte, vamos fazer uma pequena pausa e logo em seguida voltaremos tratando especificamente do turismo engajado.